Gostaria de saber dos irmãos se estão ouvindo bem, se está chegando o áudio bem aí na casa de vocês, para que a gente possa iniciar o culto de estudo bíblico. Gostaria que os irmãos sinalizassem se estão ouvindo bem. Muito bem. Meus queridos irmãos, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos, nesse instante, cantar o hino Renovação 299. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus, nós acabamos de cantar esse hino que é uma oração sincera do nosso coração, pedindo que o Senhor nos renove, nos vivifique a cada dia. Nós precisamos muito, ó Deus, em todo instante, da ação graciosa do Senhor, nos fortalecendo, nos animando, nos encorajando em todos os instantes. Pedimos ao Senhor que nesse momento visite o teu povo com a tua graça, com a tua iluminação. Hoje, nesse culto de estudo bíblico, nosso propósito é aprender mais do Senhor para te servir melhor. Ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente para que compreendamos as maravilhas da tua lei e as pratiquemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 119, Salmo 119, a partir do versículo 121. Salmo 119, a partir do versículo 121 até 136. Nos diz assim o texto sagrado: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalece-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo,
Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho em tudo reto os teus preceitos todos e aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Meus irmãos, e esse mesmo sentimento que o salmista teve pelo fato da lei de Deus ser violada, e por isso ele expressa a sua tristeza, como ele coloca aqui em choro, que esse seja o nosso sentimento também, quando vemos a lei de Deus sendo violada, os mandamentos do Senhor sendo quebrados, e especialmente por nós também. Muitas vezes quebramos os mandamentos de Deus por palavras, ações, pensamentos, intenções, inclinações, omissões, e o Senhor a tudo percebe, a tudo vê. Nós vamos cantar mais um hino do nosso inário, depois nós vamos fazer um momento de oração e na sequência já o estudo da palavra de Deus. 303. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme
bem alto erguei o seu pendão, firmes sempre até morrer. Nós vamos, nesse instante, orar ao Senhor, colocando as nossas vidas, suplicando o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, quando lemos a Tua Palavra, percebemos que nem sempre estamos vivendo de acordo com o que ela nos orienta. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Nós queremos confessá-los nesse momento. Ó Deus, pedindo que o Senhor olhe para nós com um olhar de compaixão, de graça, não imputando a nós os nossos pecados, porque certamente eles já foram, ó Deus, em Cristo Jesus, na cruz, eles foram lançados na conta de Cristo que pagou por nós. Nós queremos já te agradecer pelo perdão, que o Senhor retire do nosso coração todo o sentimento de culpa, de pesar, por este pecado que já foi perdoado no Senhor. E ao mesmo tempo, colocando em nosso coração a disposição de não ter prazer no pecado, de não ter contentamento. O apóstolo Paulo diz: devemos viver deliberadamente no pecado para que a graça do Senhor seja derramada mais e mais abundante sobre nós. E ele mesmo responde que não, porque se vivemos deliberadamente, intencionalmente no pecado, estamos anulando a obra de Cristo e a sua eficácia em nosso favor. Afasta, portanto, ó Deus, do nosso coração o desejo de viver, de ter deleite no pecado. Deus, nós queremos nesse momento colocar a nossa cidade nas Tuas mãos, o nosso estado, a nossa pátria, os governantes, as nossas famílias, os enfermos. Ó Deus, pedimos nesse momento pelo irmão José Felipe, pela sua saúde, que o Senhor restaure a sua saúde, que está hospitalizado. Te pedimos também pela irmã Gildete, com o seu tratamento do câncer. Ó Deus, e tantos outros que estão necessitados e carentes da Tua graça. É o que nós te pedimos. E pedimos ainda, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente para o estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los nesse momento a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro. Nós estamos expondo essa carta já há algumas quintas-feiras e eu quero dar sequência a esse estudo a partir do versículo 11 do capítulo 2. Nós estamos neste capítulo onde o apóstolo Paulo trata os crentes aqui como um edifício de Deus, edificado sobre o fundamento, a rocha, que é Cristo Jesus. E esse edifício que é formado pelos crentes é construído com pedras vivas, não pedras imóveis, mas pedras vivas que fluem vida, que se move. Essa é a igreja do Senhor, a igreja pulsante, a igreja vibrante. E nós devemos ser essa igreja individualmente, coletivamente, onde o Senhor nos colocar. A igreja não pode ser imóvel, porque uma igreja inerte, imóvel, ela é contrária à sua natureza de pedra viva, que está edificada sobre a rocha maior, que é Cristo. E nós vimos no estudo passado, a partir do versículo 6, onde Pedro diz que, citando uma passagem de Isaías, capítulo 28, versículo 16, Deus diz que pôs uma pedra em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa. E ele está se referindo aqui a Cristo. Então, do verso 1 até o verso 10, Pedro está falando de questões internas do cristão e a sua relação com Deus. A partir do versículo 11, o verso 11 ainda, ele trata sobre isso, questões internas, olhando para o nosso coração, como devemos tratar o nosso coração diante de Deus. E a partir do versículo 12, Pedro trata sobre o relacionamento do cristão no âmbito das mais diversas relações sociais. E aí ele vai falar sobre o procedimento do cristão em meio aos incrédulos,
o procedimento do cristão perante as autoridades e como ele deve proceder em casa, no ambiente da família. E nós vemos por isso, através dessas aplicações amplas que Pedro faz da fé cristã, que a fé evangélica, a fé verdadeira, é muito mais do que a compreensão correta de conceitos bíblicos, de conceitos teológicos. A fé cristã é eminentemente prática. Ela tem uma aplicabilidade em todas as áreas, a todas as áreas da nossa vida. Não existe nenhuma esfera da existência humana que Deus não tenha mandamentos, orientações, seja a partir de princípios específicos para aquelas áreas determinadas, ou a partir de mandamentos amplos, de princípios amplos que governam os particulares. Então, Deus tem uma palavra para todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos estudar os versos 11 e 12. Nós entendemos que os versos 11 a 17, esse bloco maior de versículos, eles se subdividem, esses versículos estão subdivididos. Então nós entendemos que nos versos 11 e 12, Pedro vai falar sobre o nosso próprio coração, devemos examinar o nosso próprio coração como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, devemos fazer esse autoexame constantemente. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 10, que nós devemos fazer esse autoexame. Então no verso 11 Pedro fala sobre isso. No verso 12, Pedro vai falar sobre o relacionamento do cristão nas suas interações sociais e que ele deve manter um procedimento exemplar. A partir do versículo 13 até o verso 17, Pedro vai falar do relacionamento do cristão com as autoridades. Como é que nós devemos nos relacionar com as autoridades civis, né, que foram constituídas por Deus? Como devemos proceder diante delas? Então, por entender que existem essas divisões dos versos 11 a 17, nós vamos subdividir para que a gente compreenda de forma melhor. Vamos então para a leitura dos versos 11 e 12? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, mesmo como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vejam que os versos 11 e 12 se subdividem em dois temas. Primeiro, olhem para vocês mesmos, olhem para o coração de vocês, examinem o coração de vocês. Pedro está exortando aqueles cristãos. E depois ele diz: vejam como vocês vivem na vida em sociedade, tá? Vejam como vocês procedem entre os ímpios. Nós vamos ver mais à frente, considerando o contexto em que esses irmãos viviam, essa exortação de Pedro foi extremamente importante. Eu chamo a atenção dos irmãos para o início do verso 11. Pedro chama aqueles irmãos de amados. Pedro trata aqueles irmãos com carinho, com amor. Essa é uma expressão carinhosa. Pedro sabia que aqueles irmãos eram amados de Deus e amados dele também. Entendo que aqui já se estabelece um princípio para a maneira como nós tratamos as pessoas, mesmo quando nós vamos exortá-las. Aqui trata-se de uma exortação. Pedro vai orientar esses irmãos acerca do procedimento deles, mas os trata com amor, os trata de maneira caridosa, porque de fato são amados. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, quando ele se dirige à igreja de Éfeso, no versículo 6, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O grande amado de Deus é Cristo.
E nós somos amados de Deus porque estamos debaixo desse relacionamento com Cristo. Deus nos ama, portanto, por causa do grande amado dele. E uma vez que a vida cristã é uma vida em Cristo, Deus nos ama também por causa do amado dele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, entendo que não há nada mais glorioso para o servo de Deus do que a consciência de que ele é amado pelo Senhor, de que ele é alvo desse amor de Deus mesmo sem merecer. Esse amor de Deus que estabeleceu a condição para nos amar, esse amor, portanto, está condicionado ao amor de Cristo, à obra de Cristo por nós, e nós podemos descansar nele, sabendo que Deus nos trata de maneira amorosa, e é por isso que Pedro se dirige àqueles irmãos. E a segunda expressão que está aí no verso 11 é: exorto-vos. Eu quero adverti-los, amados, exorto-vos. A exortação não está separada do amor. O amor não está desvinculado da exortação. Na nossa cabeça, nós raciocinamos que ou ama ou exorta. Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Do ponto de vista bíblico, não. Exortação e amor estão conectados, não podem ser separados. Então Pedro se dirige àqueles irmãos de maneira caridosa, amados, mas na sequência ele diz: exorto-vos, eu vos exorto. A repreensão é uma face do amor. É impossível você amar alguém, vê-la no erro e se omitir da exortação. A gente raciocina às vezes dessa maneira. Então, se alguém é exortado, algumas pessoas pensam que está faltando amor. E Pedro conecta essas duas ideias, porque elas caminham juntas: amor e também a exortação. Essa expressão aqui, exorto-vos, se a gente fosse traduzir de uma maneira bem literal e de uma maneira bem compreensível, eu estou empurrando vocês, eu estou dando um incentivo a vocês para que vocês façam o que eu vou dizer a partir daqui. E ele diz: como peregrinos e forasteiros que sois. Meus irmãos, Pedro está querendo imprimir na mente daqueles irmãos a ideia de que eles não são deste mundo. Eles, apesar de estarem aqui neste mundo, eles não são daqui. E a primeira expressão que ele usa aqui é peregrino, que é o mesmo que estrangeiro. É alguém que vive numa determinada pátria, mas mantém a sua própria cidadania. Ele eventualmente pode até ter os mesmos direitos e privilégios dos cidadãos daquela pátria em que ele vive, mas a sua cidadania, a sua origem é outra. E Pedro quer imprimir isso na mente daqueles irmãos, de que eles não são desta pátria, eles são peregrinos, estrangeiros. É como se Pedro dissesse: não confundam, a cidade de vocês não é Roma, o rei de vocês, o imperador de vocês não é César, não é Nero, na época em que eles estavam vivendo, porque vocês não são daqui. E Pedro continua, ele diz que além de peregrinos estrangeiros, Pedro diz que eles são forasteiros. E o forasteiro aqui nos traz mais a ideia de alguém que é estranho àquela cultura do local em que ele está vivendo. Ele vive ali, a sua vida diária se estabelece naquela comunidade, naquele país, naquela
a região, mas os costumes, os padrões dele são estranhos àquele lugar em que ele está vivendo. É nesse sentido que Pedro os chama de forasteiros. Meus irmãos, e a gente sabe que os padrões, os nossos padrões, as nossas referências não são daqui. Nós vivemos nesse mundo, nós usufruímos das bênçãos que Deus nos concede neste mundo, mas os nossos padrões de conduta, de ética, de moralidade, de pensamento, de visão de mundo, de compreensão da realidade, não é daqui. Os nossos valores são outros. E Pedro está querendo inculcar na mente daqueles irmãos: os valores de vocês são os valores de Deus, quando ele os chama de forasteiros, ou seja, pessoas que vivem numa terra estranha. Eu gostaria de ler o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Paulo nos diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja que Paulo diz que a nossa pátria está no céu. A nossa morada definitiva é no céu. Aqui nós estamos apenas como cidadãos de uma pátria temporária. Nós somos forasteiros. Esse mundo é estranho para nós. Meus irmãos, e como é estranho para nós? Quanto mais a gente estabelece relações sociais nesse mundo, a gente vai percebendo que a nossa mente, o nosso lugar não é aqui. Nós nos sentimos como peixe fora d'água. Até mesmo com aquelas pessoas próximas, familiares, né, e que têm visão de mundo, uma compreensão das coisas completamente anticristã, antibíblica, a gente se sente estranho. E é isso que Pedro quer inculcar na mente daqueles irmãos: vocês são peregrinos, vocês são estrangeiros, vocês são forasteiros, os padrões de vocês não estão aqui, não se originam aqui. A minha palavra, portanto, nesse momento, já caminhando para uma aplicação desse princípio, é: não estranhe se o mundo lhe vê como uma pessoa esquisita, por você estar seguindo os padrões de Deus. Nós não devemos nos ferir, meus irmãos, quando a gente expressar opinião sobre determinada coisa e que esta opinião vai na direção contrária da opinião comum, da opinião da massa, das opiniões mundanas, terrenas. Nós não devemos estranhar que as pessoas nos olhem atravessadas. Não devemos estranhar que alguns até mesmo nos rejeitem, porque há uma esquisitice. O cristão é esquisito. A sua maneira de enxergar as coisas é diferente. E é isso que Pedro está dizendo aqui para aqueles irmãos: não estranhem o fato de vocês serem considerados esquisitos. E as expressões que ele usa aqui, forasteiros e peregrinos, apontam exatamente para este fato. Aquelas pessoas que já conviveram com pessoas de outras culturas, talvez compreendam um pouco melhor isso. Quando eu fui para o seminário, no meu primeiro ano, eu convivi por um ano numa igreja onde as pessoas eram orientais, são orientais, de ascendência oriental, apesar de muitos deles terem nascidos no Brasil, terem sido criados aqui,
mas muitos ainda dos que estão lá nessa igreja vieram desse país, dessa região, e os costumes, a maneira de enxergar o mundo é muito diferente. Aquilo que para eles é natural, para a gente é uma esquisitice, e aquilo que para a gente é natural, para eles é uma esquisitice. Então a gente precisa compreender que, do ponto de vista espiritual, este mundo para nós é uma esquisitice, e nós somos esquisitos para eles, porque somos forasteiros, somos peregrinos, estamos caminhando nessa pátria temporariamente, porque a nossa pátria definitiva é os céus. O hino do nosso cenário, eu gostaria de mencionar aqui, o hino 288, a mensagem real, nos diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. No final nós vamos cantar esse hino, 288, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Aí é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, e o hino 288 continua. Esse hino expressa bem o que Pedro está ensinando aqui. Somos forasteiros, em terra estranha estou. Estamos numa terra estranha. É por isso que em alguns momentos a gente dá uma saudade da pátria celestial, mesmo que a gente ainda não tenha experimentado essa pátria. Nós sentimos saudades de algo que não experimentamos. É, entre aspas, uma espécie de déjà vu. O coração deseja por algo que você, apesar de nunca ter experimentado, de fato, na prática, o seu coração sente saudade. Essa é a obra do Espírito Santo em nosso coração, nos convencendo de que nós estamos em terra estranha. E desejamos essa experiência da pátria celestial, mesmo que a gente não a tenha experimentado de fato na prática, mas já experimentamos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos impulsiona a desejar essa pátria. Meus irmãos, eu entendo que neste verso aqui, logo no início, daqui a pouco a gente vai para a segunda parte dele, quando Pedro diz, a vos absterdes. Eu entendo que essa parte inicial do verso 11 nos ensina que o cristão não deve pensar neste mundo como seu lar. Esta é a primeira aplicação que eu faço das expressões forasteiros e peregrinos que Pedro usa. Segundo, o cristão não deve procurar acumular grandes quantidades de coisas, de bens, de posses, como se quisesse permanecer nessa terra para sempre. Não estou dizendo com isso que seja errado você acumular o fruto do seu trabalho. Isso é bíblico, isso é correto, isso é natural. Mas não coloque a sua alegria, a sua esperança demasiadamente nestas coisas, porque elas são daqui. Portanto, a nossa alegria, o nosso contentamento não pode estar nisso. A terceira aplicação: o servo de Deus não deve se apegar a pessoas ou coisas tão profundamente que isso impeça a sua jornada para o céu. A gente não pode se agarrar a experiências, a pessoas, coisas, como se a vida fosse se resumir a isso aqui. Isso nos ajuda, inclusive, é por isso que o servo de Deus, no luto, o luto, ele enfrenta de maneira diferente. O servo de Deus, no luto, quando há separação de pessoas, ele sofre, ele chora, isso é necessário, ele precisa viver isso para a saúde mental, emocional, espiritual, psíquica dele, ele precisa viver aquele momento, mas ele tem uma visão, uma compreensão diferente daquela experiência, porque ele sabe que esta separação dos seus entes queridos, eu estou falando especialmente daqueles que estão em Cristo, é uma separação momentânea, por isso que ele não se agarra tão profundamente. Ele não se agarra, por exemplo, àquilo que tem, a ponto de que em algum momento sofrer algum abalo, aquilo desestabiliza a sua vida, porque ele sabe que a sua pátria não é aqui. E a quarta aplicação é que enquanto o cristão faz as suas atividades no aqui e agora, os seus pensamentos e desejos estão nas coisas celestiais.
Isso significa dizer que não existe nenhuma atividade humana, nenhuma realização humana aqui que possa preencher esse anseio que nós temos por algo melhor, maior que Deus tem reservado para os seus servos. Então, como cidadãos dos céus, aí vem a pancada de Pedro, digamos assim. Final do verso 11 ele diz: como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Como peregrinos, como cidadãos de outra pátria, se abstenham, se afastem das paixões carnais que são contrárias ao Espírito Santo, que são contrárias a Deus. Vocês devem, pelo procedimento de vocês, demonstrar que vocês são de outra pátria. Portanto, se afastem, não se deixem dominar pelas concupiscências que estão diante de vocês. Ele chama aqui de paixões carnais. O que são essas paixões carnais? Normalmente, quando a gente pensa nessa palavra, nos vem logo à mente algo relacionado à sexualidade. E o sentido primário é este mesmo. Pedro tem em mente aqui os pecados relacionados ao corpo, os pecados da área da sexualidade, que eram praticados sem pudor nessas culturas aqui nessa época. Só abrindo um parêntese aqui, às vezes a gente olha para a promiscuidade dos nossos dias e a gente diz assim: nunca houve um período em que as pessoas estivessem tão licenciosas, sem pudor, sem respeito. Quando você lê alguma coisa sobre, especialmente a cultura grega, os romanos, você vai ver que os pecados morais que nós ficamos boquiabertos hoje, quando eles são praticados, e essa deve ser a nossa atitude mesmo diante desses pecados, eles já eram praticados em larga escala nessas culturas. E na cultura grega, em grande parte, por algo que eu já falei aqui. Os gregos tinham uma percepção, uma compreensão muito equivocada sobre o corpo. Para os gregos, baseados no pensamento de Platão, o que vale é a elevação do espírito, a alma, a parte imaterial do ser humano. A parte material, o corpo, de nada serve, portanto, não há nenhum julgamento ou valor moral com aquilo que eu faço com o corpo. Com o que eu faço com a alma, sim. E eu devo alcançar a elevação do espírito pela filosofia, pelo estudo, pelo conhecimento. É a partir do conhecimento que eu elevo o espírito. Então a matéria, o corpo, eu posso fazer com ele o que eu bem quiser, porque não pode haver nenhum julgamento moral com aquilo que eu faço com o corpo. É por isso que eles se entregavam à promiscuidade. Do ponto de vista bíblico, isso não é verdade. O nosso corpo é santo, as nossas palavras são santas, o nosso proceder deve ser santo, porque a Deus pertence tudo. Então, quando Pedro diz aqui que eles deveriam se abster das paixões carnais, envolve primeiramente pecados relacionados ao corpo, mas tudo aquilo que envolve a mente, as emoções, as vontades, os desejos. Aí a gente pode incluir aqui o ódio, idolatria, inveja, presunção, ganância, calúnia, e todos os demais pecados que você possa imaginar, que de alguma forma, e todos eles poluem o nosso coração, são paixões que muitas vezes alimentamos no nosso coração e que nos prejudicam a nossa relação com Deus, prejudicam a nossa relação com o nosso próximo. Pedro diz: se abstenham deles, não tenham deleite, prazer neles. E aqui vai uma palavra de exortação, já aplicando aqui. Nós devemos afastar do nosso coração tudo aquilo que prejudica, que nos afasta de Deus, que de alguma forma sinalize esta paixão ou estas paixões do nosso coração. O ódio, por exemplo, a amargura, a idolatria, que é substituir Deus por qualquer coisa no nosso coração,
A idolatria não é praticada somente quando as pessoas se prostram diante de um ídolo do politeísmo, do budismo, enfim. Um ídolo é tudo aquilo que substitui ou tenta substituir Deus no nosso coração. Então, a idolatria é uma espécie de paixão, pode ser pelo dinheiro, pode ser pelos prazeres, pode ser enfim, qualquer coisa que substitua Deus no coração. A ganância, a calúnia e qualquer outro pecado está incluso nesta expressão, paixões carnais que Pedro descreve aqui. E nós sabemos que essa é uma luta do cristão constantemente. Vejam o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler a partir do versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Agora o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o que Paulo não está dizendo aqui que ele é um escravo do pecado, mas o que ele está dizendo é que a luta não acabou. Quando você conheceu Jesus, a luta não acabou. Você que veio do paganismo, você que era alguém entregue aos prazeres, aos pecados desse mundo, não baixe a guarda. Não ache que a luta acabou. Não acabou. É uma guerra constante. E aqui envolve luta. Quando Pedro diz, a vos absterdes, envolve responsabilidade do cristão. E você sabe, você pessoalmente sabe quais são as suas lutas que você trava aí na sua mente, nos seus sentimentos, vontades, e que são esses desejos, pensamentos e vontades contrários a Deus. Então Paulo fala aqui que há uma guerra, uma luta. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo diz assim, Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos, a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A expressão que Paulo usa aqui é tirada de um contexto de guerra. A carne milita contra o Espírito. Significa dizer que o Espírito Santo de Deus, que está em nós, nós ainda lidamos com esse conflito, com aspectos da velha natureza que ainda permanecem em nós. As características do velho homem, e que nós temos que lutar contra estas coisas constantemente. A ideia aqui é que nós devemos manter uma disciplina. Quando Pedro diz, absterdes das paixões carnais, tenham a disciplina, a vontade de lutar contra essas coisas. Algumas pessoas dizem assim, Deus, tira tal pecado de mim. Essa oração deve ser feita, a melhor maneira de você fazer essa oração é, Deus, me ajuda, me dá a disposição para tirar da minha vida aquilo que não agrada ao Senhor. Porque essa segunda proposta envolve a ação de Deus e a sua responsabilidade humana. Porque quando você ora, Deus, tira de mim a minha língua grande, o meu jeito iracundo, os meus pensamentos maus, você coloca em Deus a responsabilidade que é sua também. Então, é nesse sentido que Pedro está dizendo, se abstenham, há responsabilidade da parte de vocês também. Então, esse é o primeiro princípio, cuidando do próprio coração. Como está o seu coração? Você tem examinado o seu coração a cada dia? Olha, quando nós examinamos o coração, a gente descobre cada coisa que tem lá. Às vezes a gente cria uma imagem equivocada a nosso respeito, de que nós somos bonzinhos. Mas deixe que surja uma situação que nos aborreça, que nos desestabilize, e aí o nosso coração aflora. Aquilo que está lá dentro vem,
torna-se evidente para todas as pessoas. Então, cuide do coração, cuide do seu coração, cuidemos do nosso coração. Agora, Pedro, na segunda parte, no verso 12, ele fala que nós devemos cuidar do nosso procedimento entre as pessoas, entre os incrédulos. E ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Aqui é uma exortação. Mantenham o procedimento exemplar. O cristão deve saber se portar diante dos incrédulos. A palavra que Pedro usa aqui, mantendo o exemplar, exemplar significa uma boa forma de proceder que chama a atenção das pessoas. Tem um comportamento tal que os ímpios olhem para vocês e vejam que há alguma coisa diferente com vocês. Porque a segunda parte do verso 12 sustenta isso que eu acabei de falar. As pessoas glorificam a Deus a partir do procedimento dos cristãos. Então, quando Pedro diz, mantendo exemplar o vosso procedimento, ele tem em mente aqui o contexto de oposição que aquelas pessoas viviam. E qual era o contexto? Perseguição, injúrias, calúnias, toda sorte de coisas que as pessoas faziam no período do Império Romano e que eram contrários aos cristãos, que eram contrárias aos cristãos, essas coisas. Pedro está dizendo, mantenham o procedimento exemplar no meio dos gentios. É a igreja sendo sal fora do saleiro. Um livro antigo, de um pastor muito conhecido, foi presbiteriano, escreveu um livro, A Igreja, o Sal Fora do Saleiro. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sejam sal fora do saleiro, entre os ímpios, entre os gentios aqui, é aquele que não é judeu, e a gente pode traduzir isso aqui para aquele que não tem o temor de Deus, os descrentes, os incrédulos. Então Pedro diz, mantenha o procedimento exemplar entre os incrédulos. Já vem a aplicação aqui. Como é que você procede diante das pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus? No contexto da família, entre os seus parentes, aqueles que não conhecem o Senhor, que não temem o Senhor. No ambiente de trabalho, como é que você procede? Pedro está dizendo, mantenham um procedimento exemplar. Essa é a melhor defesa do cristão, o seu procedimento. Agora observe o que Pedro fala na sequência. Para quê? Mantenham o exemplar procedimento. Para quê? Olha o objetivo. Naquilo que falam contra vós outros como malfeitores. Meus irmãos, esses crentes a quem Pedro está se dirigindo aqui, boa parte deles tinha vindo, boa parte, do paganismo. Eles eram incrédulos, adoravam os seus ídolos, faziam parte da comunidade que inclusive perseguia os servos de Deus, e quando essas pessoas receberam a Cristo, elas passaram a ser alvo de desconfiança, tanto dos seus companheiros anteriores, como também das autoridades romanas. E inclusive nesta época os cristãos eram acusados de uma série de coisas. Eu mencionei aqui, eu citei alguns. Eles eram acusados de praticar o assassinato, o sacrifício humano, o incesto, porque a questão do sacrifício humano, porque tinha uma conversa, pejorativa, que dizia que essas pessoas se reuniam para comer a carne e o sangue de um tal de Cresto. Então era um povo esquisito. Que povo esquisito, Deus me livre. É um povo assassino, é um povo que tem uns rituais estranhos. Eles se reúnem periodicamente para comer a carne e o sangue de um tal de Cresto,
que na literatura depois se descobriu que era uma referência a Cristo. Então eles eram acusados dessas coisas. Em Atos capítulo 28, versículo 22, o servo do Senhor diz assim: contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade, eu gostaria que você abrisse nesse texto, Atos 28, versículo 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, está falando aqui dos cristãos, que por toda parte é ela impugnada. Isso aqui é Paulo perante as autoridades, e aí as autoridades pedem que Paulo se explique. Diz, olha, porque tem um boato por aí, que diz que essa seita, os cristãos eram considerados como uma seita, a religião cristã. Uma seita é uma religião que difere dos padrões normais das religiões de uma determinada, como elas são conhecidas. Então, uma seita é quando ela foge do padrão, tem ritos, ensinamentos esquisitos àquilo que é senso comum. Então, o cristianismo, no seu início, foi considerado uma seita. Os cristãos eram acusados disso. Eles foram chamados de fanáticos, extremistas. Agora, qual é a tendência natural do ser humano diante de uma injustiça? É reagir com raiva, com ira. E o que Pedro está dizendo para esses irmãos é: mantenham o exemplar, o procedimento de vocês. Não é fácil. Eu sei que vocês estão sendo acusados de uma série de coisas, de serem, de tentarem manipular a massa contra os governos, contra o governo, de vocês não se submeterem às leis romanas, principalmente o culto ao imperador. Os cristãos não consideravam César como Senhor, e essa foi uma das razões porque muitos foram mortos. Mas Pedro diz, diante das opressões, diante das dificuldades, mantenham o procedimento de vocês exemplar. Sobre isso, um historiador, pai da igreja, chamado Tertuliano, ele diz assim, sobre o modo como os cristãos eram acusados: se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade, se ao contrário as águas do Nilo não sobem para inundar os campos, se houver seca, carestia, peste, terremoto, é tudo culpa dos cristãos, que desprezam os deuses, e de todos os lados se gritam: os cristãos aos leões. Olha só, Tertuliano relata aqui que tudo o que acontecia de ruim naquela época era acreditado aos cristãos. Se havia inundação, os cristãos. Se não chovia suficiente, havia seca, a culpa dos cristãos. Porque, segundo eles, os cristãos, desprezavam os deuses. Vamos fazer uma aplicação prática desse princípio aqui? Imagine que você tem um vizinho que acha que você frequente uma igreja e que você é esquisito. Ela não gosta de você porque você tem uma fé fanática, você está na igreja todos os domingos, você se reúne com algumas pessoas para comer um pedacinho de pão, um cálice de suco de uva ou de vinho todos os meses, e você sai distribuindo uns folhetos dizendo que um tal de Jesus salva você, e imagine que esse vizinho seu começa a lhe rejeitar, impedir que os filhos dele brinquem com os seus filhos, comecem a, inclusive, divulgar boatos, espalhar mentiras sobre você, jogue o lixo do quintal dele no seu, coloque o cachorro para fazer as necessidades na sua porta. Como você reagiria diante disso? Como você procederia diante dessa situação? Você ficaria enraivecido? Você deixaria que a raiz de amargura tomasse conta
do seu coração? Qual seria a postura cristã, ou qual deveria ser a postura cristã diante de uma situação desta? É possível que você esteja enfrentando isso. No seu trabalho, aquele colega que faz de tudo para falar mal de você para os outros, para o chefe, e cria situações para de alguma forma lhe prejudicar. Como agir diante de uma situação como esta? A próxima parte do versículo responde. Pedro diz assim, ele diz: para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo o seguinte: reajam como servos de Deus, para que estas pessoas que fazem falsas acusações de vocês, através das boas obras de vocês, glorifiquem a Deus. A palavra observar aqui significa vigiar por um longo tempo ou examinar. Se tem uma coisa que os incrédulos observam, são as nossas ações. As pessoas ficam nos observando o tempo todo, e você acha que não, mas observam. É tanto que quando um crente faz qualquer coisa errada, logo ressalta. As pessoas apontam logo, porque elas estão observando, elas estão atentas, elas estão percebendo todas as coisas. E o que Pedro está dizendo é que quando aqueles crentes fossem acusados injustamente, quando eles fossem injustiçados, eles deveriam manter o procedimento correto, exemplar, para que os cristãos, observando as boas obras, depois de muito tempo observando, isso pode levar tempo, finalmente eles chegariam à conclusão de dizer: olha, esse povo é diferente, porque olha, o que nós inventamos de mentira, o que nós fizemos de mal a este povo, e este povo ainda assim mantém o procedimento exemplar. Eu vou te dizer uma coisa aqui, e não confunda manter o procedimento exemplar com o não reagir diante de uma injustiça. Isso não significa dizer que o cristão deve se calar diante das coisas erradas que ele vê, fazendo vista grossa diante das coisas erradas que ele perceber, que ele vir. Não é esse o ponto. É dever do cristão, inclusive o próprio Pedro exorta os cristãos a viverem de maneira digna. É dever do cristão, quando ver alguma coisa que está errada, ele precisa, com amor, apontar, corrigir, exortar. Mas o que Pedro está aqui tentando inculcar na cabeça daqueles irmãos, inculcar é: não usem essa ocasião para pecar. Não digam assim: já que estão agindo com injustiça, eu vou agir com injustiça também. Já que estão me caluniando, eu vou caluniar também. O que Pedro está dizendo é: mantenham o procedimento exemplar. Eu cito um outro pai da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, que ele diz o seguinte: as acusações difamatórias que foram apresentadas contra toda a igreja também desapareceram, e restaram apenas nossos ensinamentos, que prevaleceram sobre todos, de modo que nenhum deles agora se arrisca a dizer uma calúnia contra a nossa fé, como nossos inimigos anteriormente adoravam pronunciar. Eusébio está comentando essa passagem aqui de 2 Pedro capítulo 2. As perseguições aos cristãos não pararam. Se você pega durante todo o período de Pedro, posterior a Pedro, período do Império Romano, as perseguições continuaram. Por quê? Porque eles tinham uma acusação que os cristãos não poderiam se esquivar, de não adorar a César,
de não reconhecer o culto ao imperador. Mas as acusações falsas, depois de um tempo, elas foram perdendo efeito, porque as pessoas foram observando que aqueles cristãos que eram culpados daquelas coisas, de fato eram inocentes. Diante das calúnias, acusações e mentiras que vierem contra nós, devemos sim nos defender, mas devemos ter em mente que nem sempre a nossa voz ou defesa será aceita. Se isso acontecer, devemos entregar nossa causa ao justo juiz. E aí Pedro conclui o verso 12 dizendo: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Existem duas interpretações para esta parte do versículo. Alguns interpretam que o dia da visitação aqui se refere à segunda vinda de Cristo. Nessa interpretação, portanto, Pedro estaria dizendo que os ímpios glorificariam a Deus na segunda vinda de Cristo por causa das boas obras praticadas pelos crentes. Eu entendo que essa interpretação não faz jus ao que a Bíblia fala sobre esse grande dia. O dia do Senhor, o dia de Cristo, a segunda vinda de Cristo, não vai ser um dia de glorificação por parte dos ímpios, vai ser um dia de sofrimento. Então eu entendo que o que Pedro está dizendo aqui é que no dia da visitação, ou seja, no dia que Deus visitar essas pessoas com a sua salvação, elas vão glorificar a Deus por causa das boas obras dos crentes. Entendo, portanto, ampliando ainda mais aqui o conceito, que o que Pedro está dizendo é que as nossas boas obras servem como pregação do Evangelho. As nossas ações, o nosso procedimento, a maneira como reagimos às afrontas, a maneira como lidamos com os ímpios, esse procedimento serve de testemunho e muitas pessoas vêm ao conhecimento de Cristo através do nosso procedimento. Lembre-se, e aqui eu cito um autor, Arnold, que ele diz o seguinte: a única Bíblia que a maior parte do mundo perdido lerá é a nossa vida, será a nossa vida. O Cristo que eles veem e compreendem será o Cristo que eles veem em nós. Muita gente vem ao conhecimento de Cristo, se rendem a Ele através do nosso procedimento. Eu entendo que essa interpretação aqui do final do verso 12 faz mais jus ao que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu quero concluir lendo esse texto e depois fazendo algumas breves, rápidas aplicações para as nossas vidas. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, que nosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, nós somos peregrinos, estamos de passagem nesse mundo, nossa pátria final não é aqui. Portanto, devemos nos abster das paixões desse mundo. Os nossos padrões não são daqui. As nossas referências morais, éticas, espirituais são de Deus. São, portanto, de outra dimensão, de outra pátria, vem da Escritura Sagrada. O segundo princípio que eu gostaria o terceiro, é que há uma luta dentro de nós. E eu acredito que você compreende muito bem essa luta. Tem coisas contra as quais você luta diariamente. Talvez pensamentos maus que tentam dominar a sua mente, sentimentos ruins que tentam dominar o seu coração, desejos, inclinações, vontades. São lutas que nós guerreamos dentro do nosso próprio coração. Pedro fala que essas paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. Quarto lugar, devemos viver de maneira exemplar. Mesmo que
vivamos em contextos difíceis. Eu sei que tem pessoas, irmãos, que estão nos acompanhando, que vivem em contextos extremamente difíceis, no ambiente de família, às vezes perseguição, incompreensões, dificuldades de relacionamento, mas que o Senhor nos dê a graça de mantermos o procedimento exemplar, especialmente no meio daqueles que não conhecem a Deus, para que eles, olhando o nosso procedimento, possam amar a Deus e eventualmente vir ao conhecimento do Senhor e glorifiquem a Ele quando forem alcançados pela sua graça salvadora, através do nosso testemunho. Que o Senhor possa nos fortalecer para que testemunhemos dele em todo o tempo. Nós vamos concluir cantando o hino 288. Logo na sequência, eu gostaria de dar alguns avisos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, quem flui a redenção. Venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Reconciliai-vos já com Deus. Nós queremos agradecer a todos os queridos que nos acompanharam aqui pela nossa transmissão até esse momento. Queremos convidá-lo para nos acompanhar aqui durante as nossas transmissões. No domingo pela manhã, às 9h30, nós temos o estudo da Palavra do Senhor. Estamos expondo o livro de Provérbios. Iniciamos no domingo passado o estudo do livro de Provérbios. No domingo à noite, às 19h30, quero convidá-lo também para participar do momento de adoração. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, mais do que simples histórias, lições de vida. Este é o tema dessa série de mensagens. Além disso, nas terças-feiras, nós temos o culto de oração, às 19h30, e na quarta, esse culto que vocês participam nesse momento de estudo bíblico. Nós temos também o nosso programa de rádio, de domingo a sexta-feira, na Rádio Jaraguá, FM 94,5. Você pode acompanhar o nosso programa aos domingos das 7 às 8 da manhã e de segunda a sexta, das 16 às 16h30, das 4 às 4h30 da tarde. Você pode acompanhar
pelo Facebook, você pode acessar e procurar a página da Rádio Jaraguá ou sintonizar na frequência 94,5. Deus abençoe você e sua família, te dê um restante de noite em paz, um sono restaurador na sua presença. Que você durma em paz, que a sua mente encontre descanso no Senhor. Amém.